Dezembro Laranja é o mês de alerta e conscientização ao câncer mais comum no Brasil, o câncer de pele. E sobre esse assunto que nós vamos tratar agora com a doutora Juliana Salgado, dermatologista. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Andréia. Muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa de abordar um tema tão importante. É verdade. E doutora, agora de forma bem simples, explica para nós o que é o câncer de pele. Bom, existem vários tipos de câncer de pele, né? Desde os mais comuns, como o carcinoma basocelular, o espinocelular, que estão diretamente relacionadas à exposição solar, até cânceres mais agressivos, como o melanoma, que é um tipo de câncer muito preocupante e que a gente deve fazer como se fosse uma vigília, né? Todos os anos a gente olhar, a gente examinar a pele, fazer o autoexame, para que a gente, caso desenvolva esse tipo de câncer, a gente detecte uma fase ainda muito precoce, que seja possível, então, o tratamento e a cura do paciente. E quando o paciente chega aqui, ele chega com alguma ferida, alguma pinta, quais são os sinais, né, que são observados para as pessoas ficarem atentas, né, para ver se realmente tem um câncer de pele aí, que seja realmente preciso fazer um diagnóstico mais preciso, iniciar um tratamento? O câncer de pele tipo basocelular e espinocelular, que são os mais comuns, normalmente o paciente sente a feridinha que não cicatriza. É a casquinha que não sai, que ele coce, a casquinha volta. É uma lesão que é progressiva, mas é de crescimento lento. E normalmente ele está em áreas que são fotoexpostas, ou seja, áreas em que a roupa não cobre. Então, muito mais comum nos braços, nas mãos, na face, em homens calvos, né, no couro cabeludo. Muito importante a gente examinar a pontinha da orelha, né, a hélix da orelha, que é principalmente em pacientes que trabalham muito expostos ao sol, é uma área muito exposta, né? Sim. Então, normalmente é isso, é a feridinha que não cicatriza, é a casquinha que cai e volta no mesmo lugar, e um crescimento lento, porém progressivo. Nós, dermatologistas, temos o olho treinado, né, para detectar. A gente bate o olho e vê que alguma coisa não tá legal ali. Então, diante disso, a gente tem algumas possibilidades de tratamento, desde a biópsia, para a gente entender qual é o tipo celular e qual vai ser a abordagem do tratamento, e até mesmo assim, em lesões que são muito pequenas, eu brinco que a gente faz a biópsia excisional, a gente já tira a lesão suspeita ali para confirmação do tipo celular. Agora, o tipo de câncer mais grave, que é o melanoma, a gente tem 5 sinais que vocês leigos podem observar em casa. Então eu falo que é o A, B, C, D, E. A de assimetria, a pinta que cresce mais de um lado do que do outro. B de borda, a borda muito irregular, onde você não consegue detectar onde começa e onde termina a lesão. C, alteração de cor. A lesão que muda de cor, era escura fica clara, ou era clara fica escura, ou é aquela pinta que tem as duas cores, né? D de diâmetro. Pintas muito grandes, elas são mais suscetíveis ao desenvolvimento de câncer tipo melanoma, então elas devem ser mais vigiadas, né? E é de evolução. Pinta que dói, que sangra, que coça, ou que é em região de trauma, por exemplo, em homens que se barbeiam todo dia, mulheres na alcinha do sutiã, couro cabeludo, que é difícil da gente vigiar, você passa o pente, escova todo dia, e região palmo-plantar, palma de mão e planta de pé, porque sofrem constantes atritos. Então, a evolução também ela é extremamente importante na detecção e na vigília desses tipos de câncer. É importante falar, você até já iniciou sobre esse tema, que era a próxima pergunta, com relação aos tipos de câncer. Tem esse melanoma e o não melanoma. Isso. Então, qual que é a diferença dos dois? O melanoma, ele começa em uma célula específica, que é o melanócito da nossa pele. O melanócito é o câncer, é a célula da pele que produz pigmento. Por isso, normalmente, isso não é 100%, os cânceres tipo melanoma, eles são escuros, tá? E eles podem começar a partir de uma pinta ou não, eles começarem do zero, um lugar que você não tinha pinta e desenvolveu uma pinta escura, tá? Esse é um tipo de câncer mais grave. Então ele deve ser mais monitorado, tá? Por isso que, como eu te falei, os dermatologistas têm o olho treinado, né? A gente olha para a lesão, a gente consegue entender e detectar aquelas lesões que são mais suspeitas, né? Mas eu acho que o que vocês devem atentar é isso, é a pinta que é escura,
ou um lugar onde você não tinha a pinta e que essa pinta surge, que a gente chama do melanoma de novo, né? Ela começou do zero ali naquele lugar. E com relação à prevenção, né? Assim, as áreas mais propícias, assim, de ter essas pintas, né? Você mencionou, às vezes, o couro cabeludo, ali a marquinha ali do sutiã, são locais, às vezes, que não é possível passar o protetor solar. Geralmente as pessoas lembram de passar no rosto, às vezes esquecem de passar no pescoço, que é uma área importante também, mas essas regiões não tem como proteger. Então, o que deve ser feito nesses casos? Né? A gente deve se olhar, fazer o autoexame, perceber uma pinta onde não existia. E eu acho extremamente importante uma visita ao dermatologista, pelo menos anualmente, né? As pessoas que têm casos de câncer tipo melanoma da família, elas devem fazer esse exame menos espaçadamente, né? Eu acho que a cada 6, 8 meses, a pessoa que tem antecedentes de câncer de pele também, ela deve fazer esse exame mais... com um intervalo de tempo menor, digamos assim. Mas eu acho que a consulta clínica, né? Você ir ao dermatologista, olhar... e receber, né, esse exame clínico, a gente tem aparelhos que nos ajudam nisso, né, uma lupa potente, existe um aparelhinho que a gente chama de dermatoscópio, que a gente pode olhar mais de perto essa pinta. Existe o mapeamento digital, em que essa imagem das pintas ela fica armazenada e no ano seguinte a gente joga essa imagem, né, em cima da seguinte. E já aproveitando, falando de imagem, hoje é possível que a gente faça, né, como é que eu posso dizer, a gente dimensionar melhor o tamanho da lesão, a evolução, né, através de exames de imagem, como a ultrassonografia. E existe, detectando-se, né, um câncer de pele, é muito importante que a gente faça o tipo de câncer de pele que dá metástases, né, por exemplo, o melanoma. É extremamente importante que a gente faça um estadiamento, né, onde mais você tem lesão, você pode desenvolver a lesão. Então, a tomografia de tórax, abdômen é extremamente importante, em alguns casos a ressonância se faz necessária. Então, os exames de imagem nos ajudam muito, sim, na detecção de lesões à distância, para fazer o estadiamento e no acompanhamento do tratamento. E doutora, nós estamos, né, está chegando agora o verão, nós somos um país tropical, então aqui faz muito calor. Então, assim, além dessa proteção, além dos exames, quais cuidados as pessoas devem ter, principalmente com relação à pele que ela tem? Por exemplo, quem é pele negra tem um cuidado diferente, quem tem a pele mais clarinha deve ter um cuidado diferente também. Então, só para as pessoas que estão em casa, né, não, eu tenho essa pele, eu tenho que ter um cuidado diferenciado. De uma forma geral, a pele mais clara é uma pele mais suscetível ao desenvolvimento do câncer de pele. Todos podem ter, mas o paciente mais claro, quanto mais claro, maior essa possibilidade. É uma pele mais sensível, né, à radiação solar. Bom, como o câncer de pele está muito relacionado à exposição solar, então se faz necessária a proteção ao sol, que a gente faz através de cremes, que são os filtros solares, que devem ser aplicados e reaplicados, né, ao longo do dia. E hoje existem filtros para todos os tipos de pele, filtro em gel, filtro aquoso, filtro com base, né? Enfim, eu acho que toda pele vai encontrar um filtro que seja cosmeticamente interessante para a pele. E a gente não pode esquecer também dos métodos de barreira, né? Hoje a gente tem as camisetas com tecidos tratados com radiação com proteção solar. O uso dos chapéus é muito importante. E eu prefiro o chapéu ao boné, porque o chapéu ele cobre, né, a orelha, ele cobre a parte do pescoço, boca, né, que as pessoas esquecem também de passar o protetor. Chamar a atenção dos homens calvos e mulheres, né? A gente tem mulheres mais calvas também, de adotar o uso diário de um chapéu, né? E atentar principalmente as pessoas que trabalham ou fazem atividades muito expostas ao sol. O quanto é importante a proteção solar, seja ela física, né, através das roupas, dos chapéus, ou química, através do uso do protetor solar. Hoje você sabia que já existe até assim, um filtro solar que não substitui, mas ajuda na proteção, que é oral? Mesmo? Existem hoje medicamentos orais, fitoterápicos orais, que ajudam muito, né, na prevenção desse estresse oxidativo que o sol causa na pele. E tem duração de quanto tempo? É o dia todo? Assim? Não. O pico de ação dele normalmente é 2 horas após a ingestão. Então a gente recomenda o uso de 2 até 3 vezes ao dia, quando você vai fazer uma exposição solar mais intensa, em época de praia ou trabalhadores que ficam muito expostos ao sol, né? Por que eu perguntei com relação à durabilidade? Porque geralmente as pessoas passam o protetor de manhã,
né, vai para o trabalho e não passa mais, passa só no outro dia. A gente sabe que dura ali 2, 3, 4 horas, você tem que renovar o produto na pele, né? Depende. Hoje, e depende do que a pessoa faz. Então, é claro que um protetor solar, por mais resistente à água que ele seja, ele não vai durar o dia todo numa pessoa que ficou de molho na piscina, né? Principalmente na água quente, né? Sim. A gente que tem aqui as águas quentes de Goiás, então ele não vai realmente durar. Mas assim, para a pessoa que trabalha em ambiente fechado, né? Que tem uma exposição solar mais baixa, digamos assim, existem hoje protetores que dão uma proteção de até 12 horas. Né? Então você pode associar aí o uso do protetor a uma maquiagem, a um fixador, né? E que vai durar, sim, cerca de 12 horas. Hoje a gente já tem protetores com essa finalidade. E o protetor deve ser usado só se a pessoa se expor ao sol ou não, dentro de casa, com essa luz aqui que nós temos, né, da lâmpada? Todos os dias. Eu acho que o protetor solar ele tem que ser um hábito, né? Igual escovar dentes. Ele tem que fazer parte da sua rotina. E como eu te falei, hoje a gente tem protetores com cosméticas muito diferentes, né? Muito específicas para todos os tipos de pele. Então, eu acho que a rotina ela tem que entrar na sua vida. Você é uma pessoa que se maqueia para trabalhar, então por que não um protetor já com base? Um pó também, né? Exatamente. Eu tenho na bolsa ali. Homens, por exemplo, já não gostam muito de maquiagem, então a gente tem os filtros mais finos, mais fluidos, sem a base, né? Então, falando em base, a gente tem para várias cores de pele, vários tipos de pele, né? Que o brasileiro tem a pele muito heterogênea. Então hoje eu falo que só não usa filtro quem não quer, porque cosméticas diferenciadas e diversificadas a gente tem. E doutor, uma coisa também assim que eu acho que é cultural, essa questão do protetor solar, de usar, mas por exemplo a pessoa pensa, mas se eu pego o sol de vez em quando, né? Então eu vou ali na praia a cada 6 meses, aí eu fico o dia todo no sol, mas assim, 2 vezes no ano. Eu não vou ter câncer de pele. Mas a gente sabe que isso é acumulativo, né? Que a pessoa às vezes pega tudo de uma vez só. Porque nesse tomar sol de uma vez só, você acaba queimando a pele. Então, quando você encontra aquela pessoa bem vermelha, né, da praia, aquilo ali é uma queimadura. Então, o dano causado pelo sol naquela pele, ele às vezes ele é muito pior do que aquele solzinho de todo dia que você toma, que você vai pigmentando a pele devagar. Olha só, importante, né? E com relação também às mulheres que fazem aquele bronzeamento, querem ficar com a marquinha, que passam aqueles ativadores para pegar o sol mais rápido, isso também é agressivo? São duas coisas diferentes. As máquinas de bronzeamento, elas estão proibidas já há algum tempo. Que bom, né? Graças a Deus. Porque realmente é um crime, né, com a pele, aquelas máquinas. Agora, eu vejo muito que existe para deixar, né, a marquinha que eles usam, não é acelerador, eles passam só um hidratante e põem a pessoa no sol. Então aquilo ali, você está provocando uma queimadura solar. Agora, existe um produto que reage com a camada mais superficial da pele, que muda a tonalidade da pele através de uma oxidação, é químico isso. Não precisa do sol. E não faz mal também esse produto? Não, é um creme, né? Esse que acho que do dia para o outro ele deixa um tom. Nem precisa ser de um dia para o outro. Existem até alguns lugares que fazem, né? Como se fosse uma pintura, né, na pele. É claro que não é um hábito saudável você fazer todo dia. E nem deixa uma cor muito bonita, que fica uma cor mais amarelada. Mas é infinitamente menos nocivo do que esses bronzeamentos que a gente vê por aí, na laje, né? É verdade. Agora, doutora, a gente sabe que anualmente, né, tem aumentado cada vez mais o número de casos de pessoas diagnosticadas com câncer de pele, em torno de 180 mil casos por ano. Então, assim, a senhora acha que por qual motivo? O que ainda falta as pessoas fazerem, terem essa conscientização, né? Já que nós estamos dezembro laranja, alerta. Então, qual que é o alerta que a senhora deixa para as pessoas em casa? Eu acho que esse aumento de casos também é por uma maior informação à população. E eu acho que a gente consegue isso através dessas campanhas, isso é muito interessante, né? Por isso que eu particularmente também valorizo muito esse tipo de ação, de informação à população. Então a pessoa passa a se olhar mais, a se autoexaminar, a detectar casos, né? Então a gente vê realmente esse aumento. A gente tem também, né, através dos exames de imagem hoje, a possibilidade de uma detecção mais precoce. Então eu acho que isso aumenta, né, o número, né? Você tem uma detecção maior e mais precoce, o que é bom, porque nos dá uma possibilidade de um tratamento mais eficiente e a cura, né, dessas lesões.
Agora, os hábitos, eles vêm mudando ao longo dos anos, né? Usar o protetor solar hoje, a gente já consegue inserir isso em jovens, né? Em adolescentes, em jovens e a consciência, né, da pele saudável. Então, a dica é para que a gente continue, né, nessa informação, nessa luta aí para levar a informação às pessoas, a conscientizar e a criar hábitos mais saudáveis. De menos exposição, de exposição com proteção, né? Eu falo que não pode ser 8 nem 80. É gostoso, né? Um banho de piscina, um banho de mar, atividades de esporte, né? Agora tá na moda aí o beach tênis, as corridas, o pedal. Por que não? A gente tem que colocar essa alegria na nossa vida. Mas tudo com proteção. É possível que a gente faça isso com proteção. É que muitas pessoas têm essa questão de ter esses hábitos, né, saudáveis, mas só com o que você ingere. Mas não, é com a parte externa, né, com o seu corpo também, que é o templo, né, que você tem que cuidar. Então é importante falar com relação a esses exames, porque as pessoas às vezes pensam, não, vou fazer exame só se realmente eu ver alguma coisinha de errado. Mas não, é um exame de rotina, é um exame preventivo que deve ser feito, né, semestralmente ou anualmente, né? Exatamente. E doutora, outra coisa também que é importante falar com relação aos exames. As pessoas pensam, mas eu vou ter que, né, pagar uma dermatologista, às vezes não está no meu orçamento, né? Então, assim, tem algum cuidado além dessa questão da proteção, dela mesmo se autoexaminar em casa, algo que ela pode fazer antes, talvez, de procurar um profissional? Olha, esse olhar do especialista eu acho muito importante. Nós temos anualmente a campanha de prevenção do câncer de pele, em que a população é examinada de forma gratuita por dermatologistas, com título de especialista, né? Então, por pessoas realmente capacitadas para essa detecção precoce. Agora, ficam as dicas, né? Quais são os hábitos que você deve ter? Então, a primeira delas é a proteção. Proteção química, através do uso de filtros solares, a proteção física, através de roupas, né? Uma camisa de manga comprida, um chapéu, né? E principalmente a conscientização de se evitar a exposição solar, principalmente nos horários de pico, né, da radiação, que é entre 10 da manhã e as 3 da tarde. Além disso, eu acho que o autoexame é extremamente importante. Então, pintas com sinais do A, B, C, D, E, né, que eu expliquei anteriormente para vocês. A gente deve ficar mais atento. Lesões que não cicatrizam ou que cicatrizam e retornam no mesmo lugar. Casquinhas, né, que voltam, que você retira, ela volta. Então, a gente também tem que ficar mais atento com esse tipo de lesão. Tendo algum tipo de lesão nesse sentido, eu acho que, sim, vale muito a visita a um dermatologista. Importante falar dessa exposição, né, de 10 às 3, né, onde o sol está mais forte, mas a gente tem a questão também de expor o sol diariamente, para a gente ter a questão da vitamina que nós precisamos também, mas tem um tempinho que você fica ali, né, então as pessoas pensam, eu tenho que ficar, né, no sol um pouquinho, que é saudável, vou ficar meia hora, 1 hora, mas não é bem assim. Qual que é o tempo que a pessoa deve ficar que realmente faz bem? Duas coisas eu acho que tem que ser esclarecidas aí. A primeira delas, que eu acho que assim, o banho de sol, ele é importante para pessoas que precisam. Então eu acho que bebês, né, para pessoas idosas, acamadas, eu acho que é importante você oferecer aquele banho de sol. Agora nós, pessoas rígidas, né, a gente caminha daqui para ali, você vai para o trabalho, você desce. Então não é só a exposição solar direta, existe a exposição indireta. Quem aqui nunca cometeu, né, o erro de, um dia nublado não passar o protetor e aí você chegar vermelhinha, né, do clube, da praia. Já aconteceu comigo. Né? Então a radiação solar, ela é composta por um espectro muito grande. Então você tem radiação ultravioleta A, B, C, você tem a luz visível, você tem a infravermelho, que é a do calor. Então tudo isso é radiação. Então nós estamos tomando essa radiação solar aqui onde nós estamos, com a luz que vem da janela, com a tela do computador, do celular, né? Por isso que é importante que o protetor ele seja uma rotina na sua vida. Você não precisa usar um protetor fator 100 todo dia, se a sua exposição é uma exposição mais baixa, né? Mas é importante que você use. Perfeito, doutora, muito obrigada por estar conosco aqui, nos alertando, né? Ensinando as pessoas a terem mais conscientização nesse tema que é tão importante. A gente vê o quanto esses casos aumentam e que falta, às vezes, informação. Falta o que a gente está fazendo aqui, né? Realmente levar informação para as pessoas que não têm, às vezes, esse entendimento. Quanto é importante cuidar da pele. Não só do que você ingere, né? Mas do que está por fora também. Muito obrigada. Imagina, o prazer foi todo meu. Que vire um hábito, né, gente? O uso do protetor e o autoexame.